67A. Será admitida a acumulação dos seguintes benefícios. Inciso 1. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS, com pensão por morte concedida por outro regime da Previdência Social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e artigo 142 da Constituição. Inciso 2. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com aposentadoria do mesmo regime e de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição. Ou, inciso 3, de aposentadoria concedida no âmbito do RGPS com pensão deixada por cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e 142 da Constituição. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de acumulação previstas no caput, fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada acumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Inciso 1. 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Inciso 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. Inciso 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos. Inciso 4. 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 3º. Na hipótese de recebimento de pensão desdobrada, para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º, em relação a esse benefício, será considerado o valor correspondente ao somatório da cota individual e da parcela da cota familiar, devido ao pensionista, que será revisto em razão do fim do desdobramento ou da alteração do número de dependentes. Parágrafo 4º. As restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito aos benefícios tenha sido adquirido até 13 de novembro de 2019. Parágrafo 5º. Para fins do disposto neste artigo, o ato de habilitação ou concessão de benefício sujeito à acumulação, o INSS deverá: inciso 1. Verificar a filiação do segurado ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Inciso 2. Solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso. Inciso 3. Quando for o caso, verificar a condição do segurado ou pensionista, de modo a considerar, dentre outras, as informações constantes no CNIS. Parágrafo 6º. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados do RGPS e dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência social e poderá, para tanto, firmar acordo de cooperação com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro. Parágrafo 7º. Até que o sistema de que trata o parágrafo 6º seja implementado, a comprovação de que o aposentado ou pensionista, cônjuge ou companheiro do RGPS não receba aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social será feita por meio de autodeclaração, a qual o sujeitará às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, caso seja constatada a emissão de declaração falsa. Parágrafo 8º. Caberá ao aposentado ou pensionista do regime geral de previdência social informar ao INSS a obtenção da aposentadoria ou pensão de cônjuge ou companheira ou companheiro de outro regime, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 168. Exceto nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente,
ou especial, observado quando a esta última o disposto no parágrafo único do artigo 69. O retorno do aposentado à atividade não prejudicará o recebimento de sua aposentadoria. Artigo 169. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderá ser antecipados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, nas hipóteses de estado de calamidade pública reconhecidas por ato do Poder Executivo Federal, o INSS poderá, nos termos estabelecidos em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios. Inciso 1. O cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada, previdenciária e assistencial enquanto perdurar o estado de calamidade. Inciso 2. O valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados temporários, mediante opção dos beneficiários. Parágrafo 2º. O valor antecipado de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º será ressarcido de forma parcelada mediante desconto da renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso 2 do caput do artigo 154, nos termos do ato a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 170. Compete exclusivamente aos servidores públicos ocupantes nos cargos de que trata o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 11.907 a realização das atividades médico-periciais relacionadas ao RGPS, sem prejuízo de outras disposições constantes no referido artigo. Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput poderão solicitar ao médico assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a ele relativas, na forma disciplinada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 43 e no parágrafo 1º do artigo 71, ou para subsidiar emissão de laudo médico pericial conclusivo. Artigo 170-A. Incumbe privativamente aos servidores públicos da carreira do Seguro Social de que trata a Lei 10.855 as atribuições previstas no inciso 1 do caput do artigo 5b da referida lei e compete à Secretaria Especial da Previdência e de Trabalho do Ministério da Economia a edição de atos complementares para a especificação e a definição das atividades acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas e para a atuação no exame de matérias e processos administrativos de benefícios sociais. Artigo 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional de Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57, ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. Parágrafo 1º. Caso o beneficiário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social, necessite de acompanhante, a viagem deste poderá ser autorizada aplicando-se o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis, pensões ou similares, contratados ou conveniados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não caberá pagamento de diária. Artigo 172. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários avisos de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Artigo 173. O segurado em gozo de aposentadoria que voltar a exercer atividade abrangida pelo RGPS, observado o disposto no artigo 168, e nos casos de aposentadoria especial, o disposto no parágrafo único do artigo 69, fará jus, inciso 1, ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado, inclusive doméstico ou trabalhador avulso. Inciso 2, ao salário maternidade.